Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: Daniel e a fidelidade com seus amigos. Você vai ouvir agora o momento da Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Terceiro milênio. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, infames, profanos, sem afeto natural, e irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos direitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afaste-te, porque deste números são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, muito avante, e a todos estes será manifesto seu desvários, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido as minhas doutrinas, modo de viver e intenção de fé e longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais, aos quais me aconteceram em Antioquia e em Íconos, em Listras, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, mas os maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Sabendo, porém, que muitos defraudadores têm se levantado, muitos assim dos tais, com mente maligna para enganar o povo. Mas este tempo dos quais, aonde Deus conta com os seus pregadores para assim anunciar a palavra e para ministrar a verdade, aonde muitos têm se levantado para assim tentar acabar com a palavra da verdade, mas Deus vai com a sua palavra até o fim, porque Ele é fiel com todos aqueles que é fiel com Ele.
Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem: Daniel e a fidelidade com seus amigos. E nós vamos ler aqui, para ter base no que vamos falar, nós vamos ler aqui em Daniel capítulo 2, do versículo 46 ao 49. Daniel capítulo 2, do versículo 46 ao 49, que diz assim a palavra do Senhor para todos nós que estamos nessa tarde ouvindo assim, para ouvir a palavra de Deus. Tema de mensagem: Daniel e a fidelidade aos seus amigos. E diz assim a palavra do Senhor: E então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfume suave. E respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, é Senhor dos reis, e revela os segredos, pois puseste revelar esse segredo. E então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei que constituísse ele sobre os negócios da província da Babilônia a Cedraque, Mesaque e Abidnego, mas a Daniel esteve sempre às portas do rei. Você vai agora ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Daniel, um homem coerente, um homem como nós, como ser humano também, ele assim perseverou até o fim, em oração sempre a Deus, e muitos inimigos assim o cercavam, tantos inimigos naturais como inimigos espirituais, pessoas dos tais, aonde tinha inveja dele, porque tudo que Deus fazia pela sua vida se confirmava. Mas ele tinha os seus amigos mais chegados, Cedraque, Mesaque e Abidnego. Jesus Cristo confirmou quando ele disse isso. Jesus Cristo disse assim: Eu não vos chamo mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o seu amigo assim sabe. E assim aconteceu na vida de Daniel. Após ele revelar a tal situação do mistério do sonho do rei, o rei engrandeceu ele de uma tal maneira que o rei chegou até a se prostrar e adorar ele. Para se cumprir, vai acontecer na vida de muita gente, mas eu sei que você não vai aceitar a adoração, porque João, quando tentou adorar o anjo disse: adora tão somente a Deus. Mas em Apocalipse diz assim: que eu encontrarei entre vocês, e eles terão prostrado perante ti, e te adorarão, para saber que eu te amo, porque eu sou contigo aonde tu fores, e todos aqueles que tentarem contra a tua vida, eu jogarei por terra. Mas não aceite adoração. Se eles quiserem adorar, que adore a Deus, porque tudo que nós fazemos e tudo que há em nós e que nós temos, foi Deus que nos deu, e por aí mais para frente Ele nos dará mais, mas depois o que é material ficará, e nós vamos para a glória, para adorar a Deus. Mas assim Daniel, ele foi chamado. A Bíblia diz que o rei ficou doido com aquele sonho, e ele disse que se não houvesse quem revelasse qual era a interpretação daquele sonho, ele ia matar todo mundo. E na lista dos mortos que iam morrer também estava Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel entre si conversou entre eles. O negócio é o seguinte: o negócio é a gente orar, e o negócio estreitou, porque se o rei não souber o que tem que saber, vai ficar estreito e nós vamos morrer. Mas para os servos do Senhor, tudo que está em treva, o Senhor assim revela. Tudo aquilo que é oculto e escondido, o Senhor revela ao seu servo, para se cumprir Joel, que diz que nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão
repousarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos e farão a obra de Deus. Quem é servo de Deus, irmão, pode morrer não. Ainda que o rei dá um decreto falando que vai morrer, mas não vai morrer. O rei morre, mas o servo de Deus não morre. Mas continuando, a Bíblia diz que ele veio até o rei e deu a interpretação daquele sonho. E a Bíblia diz que o rei engrandeceu a Daniel de uma tal, mas Daniel não foi egoísta não. Ele não foi egoísta não. O rei engrandeceu ele através da interpretação do sonho. Ele tinha a interpretação de sonhos. E o rei falou logo com ele: vou te constituir aí como um dos principais aqui. Vou te pôr por governador de toda a província da Babilônia. Daniel lembrou logo de quem? Dos seus amigos de oração. Aqueles que oraram com ele, que não o caluniava, entendia o que Daniel sentia por Deus, eles sentiam também, estavam sempre orando por Daniel. E quando Daniel falava, eles falavam: nós vamos também, nós vamos contigo para a casa de Deus, nós vamos para a casa do Senhor, vamos orar, dizer que Deus é Deus e o resto é bom. Tem gente, irmão, que só lembra de si próprio, não lembra de mais ninguém. Não quer pregar mais, não quer mais anunciar, aposenta o cajado. E dizem até assim: não se precisa mais falar, todo mundo já sabe a verdade. Deixa Jesus Cristo ficar ouvindo e sai direto para tu ver o que vai acontecer contigo. A Bíblia diz que Pedro não queria mais apacentar. Ele disse: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, então apacenta o meu rebanho. Então entenda, a Bíblia diz que Daniel, ele deu a interpretação do sonho, foi engrandecido no palácio e convidou seus amigos para ter parte da bênção de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas o mesmo Daniel, continuando mesmo no palácio, irmão, e os seus amigos também, os seus 3 amigos, eles passaram grande prova, eles passaram grande luta, grande perseguição, mas o Senhor estava com ele. Ainda que você passe na dificuldade, ainda que você passe no estreito, ainda que a morte bate na tua porta, bate a porta na cara dela dizendo: eu não vou morrer enquanto não receber as promessas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto estamos na mão de Deus, enquanto estamos no centro da vontade de Deus, ou se saímos do centro, quem tem promessa de Deus receberá todas as promessas no tempo oportuno. E assim aconteceu com eles. Mas não ficou por aí. A Bíblia diz, se você for ver no capítulo 3, quer dizer, no capítulo 1 ainda, a Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com o que o rei estava oferecendo. Vem cá, dizem que Satanás, ele é rei das trevas. Dizem que Satanás constitui os demônios como príncipe, porque se ele é rei tem que ter alguns príncipes. O que Satanás tem oferecido que você tem se corrompido, que você tem se contaminado? Porque Daniel colocou no seu coração e convidou os amigos: a gente não pode se contaminar com os manjares do rei, a gente não pode se contaminar com os manjares deste mundo. Eu não vou falar aqui de uso e costume, eu vou falar o que está dentro de ti, no teu interior. Porque a Bíblia diz que o homem só fala do que o coração está cheio. Se você não fala a palavra de Deus, mas gosta de uma fofoquinha, o teu coração está cheio de fofoca. Se você não ama a palavra de Deus e não quer a palavra de Deus, mas olha a vida de outra, vida de bem, gosta de falar, o teu coração está cheio disso. Se você não canta louvores para Deus, mas canta a música do mundo, você tem que se converter, porque só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. Eles colocaram no seu coração: vamos combinar? Vamos, não vamos se contaminar. Que é isso? Isso é um exagero, isso é fanatismo. Não pode só ficar só as coisas da igreja, tem que pegar do mundo também. Tem que cantar música evangélica e tem que cantar música mundana. Tem que dar glória a Deus e tem que dar glória a Satanás. Entenda, a Bíblia diz: ou você decide, serve a Deus ou Satanás. Não se contamine com os manjares do rei.
para todo mundo: entenda, o mundo é passageiro e ilusão, um dia vai passar. A Bíblia diz que tudo que a gente colhe, quer dizer, que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente plantou vento, vai colher tempestade. Se a gente plantou fofoca, vai colher a revista Tititi. Todas as misérias vai vir contra aqueles que estão plantando. Aquilo que você planta virá sobre ti. Se a gente plantou bênção, caminhando na casa do Senhor, mesmo fraco, mais à frente a tua fraqueza se tornará uma fortaleza. Mas Daniel colocou no seu coração, ele e seus companheiros, não se contaminar com os manjares do rei. E sabe o que aconteceu? Ele foi engrandecido grandemente no palácio, porque colocou no seu coração: não, o mundo para mim não pode, porque em Tiago está escrito que diz: não há mesmo o mundo nem o que no mundo há. O que o mundo tem? Prostituição, tem fofoca, tem vício, tudo que não presta, mas Deus tem glória no céu. Aleluia, glórias a Deus. E eles colocaram em seu coração. Mas a Bíblia diz que foram durante 3 anos os criados do rei que falaram: durante 3 anos vocês os ensinarão, e vamos ver, trazendo eles na minha presença, para ver como está a sua inteligência. A Bíblia diz que Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidnego foram todos eles perante o rei Nabucodonosor. E após estar perante o rei observou que eles eram mais formosos do que os outros homens. O rei observou que eles eram mais inteligentes do que os outros homens. Mas por causa de que isso, irmão? Porque eles colocaram em seu coração em se separar, em se apartar. Eles viram que era diferente. Eles viram que se eles fossem se contaminar, Deus ia se afastar deles, o Espírito ia se afastar. Eles entenderam que na palavra do Senhor diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então eles não morreram espiritualmente, eles continuaram com o Espírito do Senhor. Irmãos, eu sei de uma coisa: você pode estar comendo pão com ovo, você pode estar comendo arroz com pão, mas o teu semblante não muda. O teu semblante de servo de Deus, todos verão a diferença. Aleluia, glórias a Deus. A prova pode ser muito grande, a luta pode ser difícil, mas eu sei de uma coisa: quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Aleluia, glórias a Deus. Por isso eles colocaram em seu coração: não, vamos começar verdura, vamos começar legume, mas nós não vamos se manjar, nós não vamos se manchar e nem vamos se contaminar com os manjares do rei. E continuando, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, e foi isso que eles fizeram, e ficaram muito mais conhecedores das letras do que todos aqueles de seu tempo. Mas a Bíblia diz em Daniel 2:22, dizendo assim: ele revela o profundo, oculto e escondido, e conhece o que está em treva, e ele mora na luz. Aleluia, glórias a Deus. Mas já no versículo 3 diz assim para nós, quer dizer, no capítulo 3, que diz acerca de Daniel na fornalha de fogo, quer dizer, dos amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. O próprio rei Nabucodonosor, após ver ali aquela interpretação e o que Deus fez, ele pegou e se desviou de novo e continuou fazendo coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. É sempre assim: aquele que está no caminho caminha com aquele que não quer o caminho, mas parece que está querendo o caminho, aí se desvia, aí começa a querer criticar, aí começa a querer falar, começa a querer dizer isso ou aquilo outro. Entenda uma coisa: se ele desviou, não desvie você, fale a verdade para ele. Mas se não está em concordância contigo, e se não quer, como diz em Amós 3:3, poderão 2 andar juntos se não estiverem de acordo. Se não quer estar de acordo contigo, afaste, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
Aleluia, glórias a Deus. E vai os 3 amigos de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, a hora da prova dos 9, a hora de ver se é fiel ou se não é. E o rei pega e faz uma estátua muito grande, uma estátua de ouro, e convida a todos de sua época para assim se prostrar e adorar aquela imagem, adorar aquela estátua bem grande, que tem mão, mas não apalpa, tem olhos e não pode ver, tem boca e não fala, tem nariz e nem cheira, e não pode ajudar ninguém, porque a idolatria e a imagem da escultura não ajuda a ninguém. E eles botaram em seu coração: não vou se prostrar perante isso aí não vou sentir nada mesmo, eu vou se prostrar perante a Deus. E o rei falou para eles: ou você adora, ou então vai ser jogado na fornalha. Não tem problema, rei, não tem problema. O próprio rei falou assim: e quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? E eles olharam assim: se Deus quiser nos livrar, amém. Se eles não quiserem, a gente morre mesmo e vai para a glória. Mas o Senhor que eu estou servindo, eu vou ser fiel a Ele, eu vou até o fim. E o rei jogou os 3 lá dentro. O rei, isso é um desaforo, tem que me respeitar, tem que respeitar a minha imagem, tem que respeitar o meu São Jorge. Tem? Onde é que diz isso na Bíblia? A Bíblia diz que tem que pegar essas misérias todinhas, quebrar e jogar no fogo, porque isso atrai demônio. Então entenda, continuando dentro da palavra do Senhor, entenda que a palavra do Senhor diz que eles não se prostraram, eles não adoraram aquilo que não podia ajudar eles, mas eles só adoravam o Deus que fez o céu e a terra. E após ter sido jogado ali dentro daquela fornalha, e eles lá dentro, o rei ficou com uma maravilha alegre. Agora vamos ver que Deus é esse, se vai livrar. Então somente a Bíblia diz que uma coisa se queimou, uma coisa se queimou. Sabe o que se queimou? Acorda! Então acorda nesta tarde, desperta do que dorme, que Deus te esclarecerá. Aleluia, glórias a Deus. Acorda, queimou. Então acorda, meu irmão, acorda, porque o momento está chegando e Jesus Cristo já vem aí. E o rei viu lá dentro, tem mais um, e aquele que está lá dentro é semelhante aos filhos de Deus, e aquele era Jesus. E Jesus falou assim: aonde tiver 1, 2, 3 reunido em meu nome, ali eu estarei no meio. Aleluia, glórias a Deus. Deus deu vitória a ele, o rei teve que adorar a Deus de novo. Mas mais à frente, a Bíblia diz aqui já no capítulo 4, que o rei Nabucodonosor, ainda continuando desviando, meu Deus do céu, o homem não tem vergonha, vê os milagres, as maravilhas de Deus, ainda continua desviando, e ele desvia de uma tal maneira, e tem outro sonho, e a sua loucura de novo. E Daniel vem até ele, e interpreta o sonho e diz: rei, tu é muito teimoso, mas tem porém, dessa vez agora tu não vai escapar, porque você vai virar como animal. Deus vai fazer você comer com os animais do campo. A Bíblia diz que a palavra na boca de Daniel imediatamente se cumpriu. Ela se cumpriu de uma tal maneira que o rei foi pastar com os animais do campo. E a Bíblia diz que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia como a erva moça, e como o corpo foi molhado como o orvalho do céu. E até que lhe cresceu pelos, que pela pena de águia sobre o seu corpo, e as suas unhas estavam como de aves. Não brinque com as coisas de Deus, porque quando Deus quer, até o homem vira um animal. Aleluia, glória a Deus. E após passar o reinado de Nabucodonosor, entrou no reinado de Belsazar, um homem dos tais que veio pensando que é assim, só porque tomou frente do negócio, só porque está na frente da congregação, já acha que alguma coisa pode manipular a massa. Entenda, o povo de Deus tem que ser tratado como o povo de Deus. Se tu não sabe apacentar, bota outro no teu lugar para pregar a palavra. E após Belsazar tomar posse ali do reinado, a Bíblia diz que ele começou a zombar dos utensílios de Deus. Ele começou a se embriagar.
Ele começou a fazer coisas que aos olhos de Deus, irmão, Deus olhava assim e estava ficando irado com ele. Começou a zombar das coisas de Deus. Creio eu, irmão, que nem na nossa atualidade. Aí fala que é meninice, fala que agora estamos na época da graça, que Deus não cobra mais, que Deus vai... Brinca mesmo. Uma hora ou outra você vai se encontrar com aquele que tem os olhos como chama de fogo. E a Bíblia diz que o rei Belsazar começou a zombar de uma tal maneira, irmão. O homem vai zombando até certo tempo, até certa hora. Mas tem uma hora, irmão, que a paciência de Deus tem limite. A paciência de Deus tem limite. E após esse homem zombar muito, apareceu uma mão misteriosa na parede e escreveu a seguinte frase: Mené, mené, tekel, pazim. E a interpretação que Daniel deu, o homem ficou doido, irmão. Na hora o semblante dele mudou. Ele estava alegre de uma tal maneira. Quando ele viu aquela mão e aquele nome na parede, onde ninguém podia dar interpretação, só aqueles que estão escolhendo de Deus, onde Deus revela até o oculto escondido. Entenda, mandou chamar Daniel, mandou chamar o servo do Senhor. Nessas horas o servo de Deus entra em cena e começa a profetizar: ei, bota a tua casa em ordem, porque senão tu vai partir. Aleluia, glórias a Deus. E vem a interpretação, aos quais no versículo 26, 27 e 28 nos diz ali a interpretação do capítulo 5, que diz: e esta é a interpretação daquilo. Menel contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado forte na balança e forte achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu seus médios persa. E então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pudesse ter uma cadeira de ouro e o pusesse ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser terceiro dominador no seu reino. Mas não adiantou agradecer a Daniel fazer isso e aquilo outro, porque Deus já tinha dividido o reino dele. E quando a cobrança vem, irmão, não adianta, irmão. Não tem jeito. A Bíblia diz que Deus só cobra quem está envolvido no ato de erro. Tu plantou, tu vai colher. Daniel e a fidelidade com os seus amigos. Eles sempre tinham fidelidade entre si, mas eles passaram pelos seus momentos de aflição. Eles passaram pelos seus momentos difíceis para obter as revelações que vêm da parte de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas de repente, aquele que muitas e muitas vezes ajudou no reinado, aquele que muitas e muitas vezes teve várias revelações e interpretou todas elas, aquele que sempre estava pertinho daqueles que necessitavam de ouvir a palavra de Deus, foi traído pelos invejosos fofoqueiros, pelos aqueles fornicários e adúlteros que não queria nada com Deus, mas só queria a fama do mundo. Aí botaram o Egito, que não pudesse adorar outro Deus a não ser o Deus do rei. Outro que a seu tempo também temia o Deus de Daniel, mas tinha o Deusinho oculto, que é o Deus desse presente século, que cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandece nem veja a glória de Deus. E apareceu outro rei, rei Dário, que constituiu sobre o reino 120 presidentes, que estiverem sobre todos os reinos, e sobre estes três, dos quais Daniel era um dele, os quais este presidia, desse conta para que o rei não sofresse dano nenhum. Mas entenda, mesmo você tendo um servo de Deus perto de ti, você não está livre da cobrança de Deus. O servo do Senhor vai orando, Deus vai te dando livramento. O servo do Senhor vai orando, Deus vai tendo paciência. Mas tem uma hora que a paciência de Deus tem limite. Tem uma hora que a paciência de Deus tem limite. Ou você entra na direita com Deus, ou então Deus vai te deixar na esquerda e tu não vai chegar ao céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que aconteceu? Aqueles invejentos
que assim olhava o ministério de Daniel e olhava como que o rei era chegado ao Daniel, ficaram com inveja e fez o rei fazer aquele edito. E Daniel, como orava 3 vezes por dia, eles já foram lá de propósito, os enxeridos, aqueles que não foram convidados, mas só foram lá só para penetrar. Entenda uma coisa, meu filho, entenda uma coisa: se você não foi chamado no negócio, e se o negócio não é contigo, não se meta naquilo que Deus não está mandando você ir, porque aqueles que se levantam com calúnia e defamação, um dia vai colher aquilo que está semeando. E eles caluniaram Daniel. Caluniaram Daniel, irmão. Uma coisa também eu sei: tu mexer com o servo de Deus, irmão, é uma pior coisa que tem sobre a face da terra. Tu mexer com o endemoniado, com o macumbeiro até vai. Tu mexer com Satanás até vai. Mas a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, e horrenda coisa é daqueles que encostam nos meus ungidos e nos meus profetas. Deus vai entrar com providência. Aleluia, glórias a Deus. E por causa daqueles caluniadores, Daniel foi jogado na cova dos leões. E Daniel lá na cova dos leões, nessa hora, irmão, não tinha amigo. Porque os seus amigos, quando souberam disso, meu irmão, vamos orar para que Deus dê livramento aí. Mas leão, irmão, mesmo que for Satanás, só come quem está na carne. Por causa de quê? Leão só come carne quem está no espírito. Leão não sente cheiro de carne daquele que está no espírito. Porque quando aquele que anda em espírito, os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia, glórias a Deus. E Deus deu um livramento a Daniel, deu um livramento de uma tal maneira que os leões teve que jejuar, como diz as músicas por aí. É uma maravilha divina. Mas vamos lá então, continuando. E já no capítulo 7 é o tema de mensagem de hoje: Daniel e a fidelidade com seus amigos. Entenda uma coisa: se você tem as bênçãos de Deus e Deus tem te abençoado com maravilha, com tudo que tem direito, reparta a palavra de Deus com aqueles que necessitam ouvir. Porque está um monte de egoísmo no nosso meio. Assim, não prega mais a palavra, e quem levanta pregando a palavra, eles começa a questionar. Não se precisa mais falar isso tudo. Aí 5 minutinhos, aí depois que é cobrado do povo. Ah, meu Deus do céu. E, aleluia! Glórias a Deus. Está assim agora. A Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E que conhecimento é esse da palavra de Deus? E quando os pregadores se levantam por aí, eles começam a questionar. Não, sabe o que é isso? Ele está querendo a fama. Sabe o que é isso? Está querendo nada. É que você não pode fazer o que ele faz, por isso que já está questionando. Bota a tua vida no altar e Deus vai te revelar a palavra. Eu não concordo com isso. Não concordo mesmo. Porque os itinerantes por aí estão pregando, eles estão anunciando a palavra, estão bradando, irmão, estão pregando, estão lutando cara a cara com Satanás. E tem aqueles que não fazem o que eles fazem e começam a querer questionar, quando cai então, aí que eles batem a mão à palmatória. Creio eu que eles devem pegar a mão de Satanás também, eu sem saber. Não falei que ia cair? Não falei? Ela caiu. Estava pregando lá, ela caiu, ele caiu. Eu já sabia que isso ia acontecer. Tu é hipócrita. Porque se tu sabia, por que tu não foi lá avisar? Por que tu não foi lá avisar? Porque a Bíblia diz: se tu vê o justo indo para o buraco e não lhe adverte, o sangue dele será cobrado da tua mão. Larga de ser hipócrita e vem também pregar a palavra de Deus. Porque hoje em dia está cheio de rei no nosso meio. Rei Nabucodonosor, rei Belsazar, rei Dário, que mesmo tem um teimosinho ainda, mas tem aquele deusinho que ele ainda adora, o Deus da incredulidade, o Deus da hipocrisia, o Deus que fala que sabe nada, porque quando sabe prega, não se adverte e mostra a palavra de Deus, para que Satanás venha sair desmascarado do nosso meio. Aleluia, glórias a Deus. E Deus deu o livramento a Daniel na cova do leão. O servo do Senhor pode estar na cova, pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor irá com ele, e a morte não poderá lhe tragar, porque Deus tem promessa em sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Hipócritas,
Mas capítulo 7 nos diz que Daniel teve uma visão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele teve uma visão de uma tal maneira que no versículo 28 do capítulo 7 diz: mas guardei essa coisa no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Guarde no teu coração a palavra de Deus. Cuidado com os defraudadores que têm levantado no nosso meio, que não se prega mais a palavra, mas engana o povo com cantarola daqui e dali. Entenda, não tenho nada contra cântico, porque em Salmos 22, versículo 3 diz que Deus habita entre os louvores. Temos que ter louvor sim, temos que ter adoração, mas o que corta o mal é a palavra. Uma coisa eu aprendi com um certo presbítero ligado é uma bênção, agora desligado é uma desgraça total. Em uma de suas ministrações, eu não vou dizer o nome dele por causa que é antiético, ele dizia assim: irmãos, nós devemos cantar assim, nós devemos adorar cada dia o Senhor que fez o céu e a terra, adorar todo dia, várias vezes, não, certíssimo, mas entenda uma coisa: o que corta o mal é a palavra de Deus. O louvor só afasta, enquanto há louvor e adoração em tua casa, Satanás tem que ficar distante, mas quando a palavra de Deus vem, ela vem cortando todo o mal. Aleluia, glórias a Deus. E Daniel guardou isso em seu coração. Mas já no capítulo 8 de Daniel, o próprio Daniel, ele junto com os seus amigos, perseverando em oração, e Deus revelando tudo a eles, o oculto e o escondido. E foi uma revelação tão profunda e profética que ele recebeu, que a Bíblia diz no versículo 27 do capítulo 8: e eu enfraqueci e estive enfermo alguns dias, mas o Senhor me restaurou e levantou, e eu entendi aquela revelação. Quer entender a revelação de Deus? Quer entender a palavra? Busque a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E já no capítulo 9 do versículo 6 nos diz assim: e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que eu te dei nome, aos quais falaram aos nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, como também estabeleci poder no povo. Jesus Cristo lembrou acerca disso. Em uma de suas palavras, ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas. Quantas e quantas vezes quis eu vos advertir e vos ajuntar para vos proteger, assim como a galinha protege os seus pintinhos, mas tem que observar a palavra de Deus. Daniel e a fidelidade aos seus amigos. Imagine, irmão, a Bíblia não diz isso, mas qual deles que partiu primeiro? Ninguém sabe, mas a Bíblia não diz. Mas todos eles já passaram. No capítulo 10 do versículo 12 nos diz assim: já no capítulo 10 nos diz que o anjo do Senhor anuncia os acontecimentos das últimas horas. Era um homem temente a Deus, que perseverava com os seus amigos e nunca se esqueciam dele, sempre anunciava e dizia a palavra. Mas o anjo do Senhor chegou até ele e disse assim: Daniel, não temas, porque desde o primeiro momento em que aplicaste no teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa delas, por causa das tuas palavras. O anjo do Senhor veio para trazer a resposta do que Daniel queria, e Deus respondeu. Deus respondeu a ele de uma tal maneira, mas não foi assim tão fácil, porque na mesma hora, quando o anjo do Senhor estava vindo, Satanás entrou na frente e não deixou o anjo trazer o recado. Mas na mesma hora, Jeová olhou lá de cima: o meu servo tem que receber a resposta. Miguel, arcanjo Miguel, vem cá, bota Satanás para cair por terra, para que meu servo possa receber a vitória. Aleluia, glórias a Deus. Quer ficar na frente, Satanás? É problema teu. Quer ficar na frente? O nome e o sangue de Jesus tem poder. Em nome
vir aí com a espada de fogo reluzente na mão e vai te dar vitória nesta tarde. Já no capítulo 11 nos diz o seguinte, nos capítulo 11 que diz: e entenderá, no versículo 42, e entenderá a sua mão a terra, e a terra do Egito não escapará, porque quando Deus estende sua mão, irmão, ninguém escapa. A Bíblia diz que os olhos dele está sobre toda a terra, vendo os maus e o justo. Ele contempla todos nós. Ele sabe o que está acontecendo nessa tarde, ele sabe o que eu estou fazendo e falando, e é ele que está revelando as palavras nesta hora, porque o que desce do céu para cá vem para alimentar a tua alma e você receber a vitória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas já quase no finalzinho de sua vida, em Daniel capítulo 12, versículo 2, que nos diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Já no finalzinho de sua vida, no finalzinho do seu ministério espiritual, e no finalzinho da vida dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele a quem Daniel tinha uma grande fidelidade, além de Deus, porque ele adorava a Deus acima de todas as coisas, mas sempre mostrava aos seus amigos. Ele disse: vamos ficar despertados a cada dia, vamos nos despertar e continuar no caminho com o Senhor, porque muitos ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Aleluia, glórias a Deus. Agora, se você quer ser ressuscitado para vergonha e desprezo eterno, é problema seu, porque a salvação é individual e é no tempo oportuno. Vale isso lá no capítulo 12 de Daniel, os últimos tempos e as palavras seladas, aos quais foi revelado no livro de Apocalipse. É o livro de Apocalipse ao qual nos diz, e é a palavra de Jesus Cristo revelado, as coisas que brevemente hão de acontecer. Estejais preparados, porque o dia do Senhor vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Na minha glória só subirá os que tiverem apercebido espiritualmente, porque todos aqueles que assim não se apartaram do mundo não subirão no arrebatamento da igreja, porque o Senhor vos fala nesta tarde: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Os meus servos e profetas têm sido levantados no tempo oportuno para vos anunciar a salvação da vossa alma, assim diz o Senhor dos Exércitos. A Deus, desperte enquanto é tempo, porque Daniel já passou, a vida de seus amigos já passaram, e nós seremos os próximos que vamos partir desta vida para outra, para se encontrar com o Criador. Aleluia, glórias a Deus. Estas palavras sinceras que o Senhor assim colocou em nossos corações, porque o tempo está próximo, final dos tempos, final dos séculos, aonde tudo já nos mostra que o fim de todas as coisas está próximo para acontecer. Viva nesta vida, faça a tua parte, mas entenda que o Senhor da glória um dia nos cobrará de tudo aquilo que foi entregue em nossas mãos, tanto material como espiritual. O tempo determinado por Deus na vida de cada um de nós, Ele assim vai cobrar no último dia. Uns eles vão cobrar, a outros Ele vai galardoar, porque muitos naquele dia vão se alegrar pela vitória dada pelo Deus que fez o céu e a terra. E que Ele possa vos iluminar a cada dia e abrir o vosso entendimento da revelação, para que você possa entender que o tempo está próximo. Desperte, porque o Senhor já vem aí.